Fotografia da múmia egípcia mais antiga existente tem mais de 5.500 anos, conhecida como Djindir, de um jovem que morreu aos 19 anos. No seu braço direito pode ver-se uma tatuagem de um touro, representada como um símbolo de poder e virilidade no Egito. Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para o Antigo Egito. Vamos juntos conhecer, descobrir, mais uma história em fotos. Em 1879, o obelisco de Cleópatra foi desmantelado da estação Ramo em Alexandria. Para presenteá-lo aos Estados Unidos da América, está agora localizado no Central Park, na América. A mesma coisa foi feita com um obelisco egípcio para a Grã-Bretanha, outro para a França, e outro para a Itália. História em foto. A cidade de Alexandria foi fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande. O próprio rei macedônio escolheu sua localização, fez o traçado urbano e a batizou com seu nome. A biblioteca foi ideia do primeiro rei grego Ptolomeu I, 366 a.C., 283 a.C., sucessor de Alexandre. Fotografia: Templo de Abu Simbel antes e depois. Fotografia da Pirâmide de Teotihuacan, no México, em 1922. No século passado, parecia apenas um morro aleatório, até que as escavações se iniciaram. História em foto. Esta é a múmia de uma jovem de 17 anos chamada Cleópatra, que viveu durante o período romano do Antigo Egito, c. 120. Ela é citada como filha de Candace, membro da família Cornélios Polius, o arconte de Tebas, sob o governo do imperador Trajano. As inscrições afirmam que Cleópatra morreu aos 17 anos, 1 mês e 25 dias, e a densidade de seu esqueleto sugere que sim. Nenhuma causa de morte é conhecida, mas a morte jovem não era incomum no mundo antigo. Fontes desconhecida. Retratando história. Com apenas alguns fragmentos de ossos cranianos, uma equipe de especialistas do Brasil conseguiu fazer uma reconstrução digital do rosto de um mineiro que viveu no norte da África há cerca de 35.000 anos. Os restos do esqueleto do homem, identificado como Nasle-Kater II, ou NK2, já que é o segundo corpo humano encontrado no sítio de Nasle-Kater, foram descobertos em 1980 no Vale do Nilo. As análises antropológicas do corpo levaram especialistas a concluir que se tratava de um homem com idades entre 17 e 20 anos, medindo pouco menos de 165 centímetros e descendente de africanos. Algumas características e deformações de seus ossos mostraram que ele era um trabalhador, provavelmente da indústria de mineração, que teve trabalho pesado na vida. Fotografia: múmia da rainha Ty, mãe de Akhenaton, é a avó de Tutankhamon. Incrível! Observe os ricos detalhes. Representação em 3D do velório funerário encontrado no túmulo do rei Pakal o Grande, governante de Palenque. O velório foi encontrado no túmulo do governante maia Cainichi Jana, Pakal, em 15 de junho de 1952 pelo arqueólogo mexicano Alberto Ruiz de Luillier. O que mais chama a atenção da lápide é que os arqueólogos afirmam que a figura de um homem com traje maia foi reproduzida. No entanto, diversos personagens, ao redor do mundo, afirmam que não é uma figura maia, mas um homem sentado em uma nave espacial. Será que o astronauta de Palenque poderia ser um viajante do tempo? Retratando história. Datando de há mais de 7.000 anos, as múmias Chinchorro do atual Chile e Peru são mais de 2 milênios mais velhas do que as múmias do Antigo Egito. Para preservar os seus mortos, o povo Chinchorro desmembrou-os, removeu os seus órgãos internos e tiraram-lhes a pele antes de encher os seus restos mortais com paus e juncos. Eles então juntaram as partes do corpo novamente e adornaram os cadáveres com perucas, máscaras de argila e pintura. Fotografia das escadas na parte sul da pirâmide escapada de Djoser, Saqqara, Egito, com 4.700 anos. Fotografia da Ti ou Tei foi uma rainha do Antigo Egito, grande esposa real do faraó Amenófis III, da 18 dinastia.
Foi também mãe de Amenófis IV, Amenófis IV ou Akhenaton, e de mais 6 príncipes e princesas conhecidas, e avó, entre outros, de Tutancâmon. Era uma mulher poderosa na sua época. Essa foto mostra que só estamos de passagem na Terra. Retratando história. A famosa campanha militar durante a Revolução Francesa foi a conquista do Egito. Vale ressaltar que essa campanha tinha o intuito de ocupar o Egito para utilizar o território como uma espécie de plataforma de onde avançariam para a Índia, onde com o total apoio dos povos locais atacariam o domínio britânico. Fotografia: caveira e coroa do rei medieval sueco, Erik IX. C. 1160 d.C. Sem identificação. Retratando história. Armadura do rei Filipe II. Felipe II foi responsável pelo início da conquista da Grécia pela Macedônia, transformando sua nação na maior potência da antiga Grécia. Pai de Alexandre, o Grande, foi ele quem criou as bases para a expansão helênica. Sua armadura é símbolo desse poderio. Seu túmulo foi descoberto em 1977 pelo arqueólogo grego Manolis Andronikos. Entre os achados estava uma impressionante armadura, que de acordo com a forma corporal do rei descrita em textos antigos, provavelmente pertencia ao seu acervo pessoal. Atualmente, a armadura está em exibição no Museu Arqueológico de Aigai. Ela é feita de ferro e contém 7 placas anatômicas conectadas por dobradiças longas. Na área frontal, ostenta o emblema do Sol de Vergina. Fotografia de deuses e deusas do Antigo Egito. História em foto. A Jovem Dama. A múmia da Dama Jovem foi descoberta em março de 1898, pelo egiptólogo francês Victor Loret. Os curiosos restos mortais foram encontrados no Vale dos Reis, uma região conhecida por abrigar tumbas de faraós pertencentes ao Império Novo do Egito Antigo. Após a descoberta, o túmulo da Dama Jovem passou a ser chamado de KV-35, e nele os arqueólogos encontraram, ainda, as múmias dos faraós Amenófis II, Tutemés IV, Ramsés IV, V e VI. Hoje em dia, a Dama Jovem encontra-se em exposição no Grande Museu Egípcio, localizado no Cairo, no Egito. Medindo cerca de 1,58 metros de altura, com pouco mais de 25 anos quando morreu, o corpo da Dama Jovem foi encontrado repleto de ferimentos. Segundo os estudos, o peito rachado da múmia provavelmente foi ocasionado por vândalos que invadiram o local para roubar objetos valiosos. Além disso, o braço direito foi arrancado e colocado novamente. Entretanto, testes genéticos e tomografias computadorizadas identificaram um ferimento no lado esquerdo da boca e na bochecha, que podem ter sido responsáveis pela morte da mulher. Segundo pesquisas feitas pelo especialista Julian Helf, os machucados podem ser resultado de uma machadada. Anos mais tarde, por meio de uma análise de DNA, o arqueólogo Zahi Hawass revelou que a jovem dama trata-se da mãe do faraó Tutancâmon e filha do faraó Amenófis III com a rainha Ti. Embora a comunidade de pesquisa não aceite que a jovem dama é a múmia de Nefertiti, acredita-se que ela foi uma das esposas de Akhenaton, sendo uma das irmãs do marido. No entanto, até hoje, alguns especialistas como o francês Marc Gaboldi refutam esta análise. Fotografia curiosa: sandálias de 7.000 anos feitas de grama esparto. Cueva de los Murciélagos, Espanha, de 5.200 a 4.800 a.C. Fotografia do faraó Tutancâmon no seu repouso eterno. Fotografia: túmulo do faraó Tutancâmon no Vale dos Reis. Este modelo anatômico de cera notavelmente detalhado 1787 está agora no Museu Javier Puerta. Modelos de cera como este eram usados para ensinar anatomia a estudantes de medicina numa altura em que poucos corpos estavam disponíveis para dissecação. Demonstra a fusão da arte e da ciência.
Os esqueletos dos soldados mortos durante a Batalha de Himera, Palermo, entre os gregos e Cartago, resultando na vitória dos gregos siciliotas em 480 a.C. Fotografia: as múmias da Igreja dos Mortos em Urbânia, Itália, todas datando entre os séculos XVI e XVIII. Entre os corpos tem uma jovem que morreu de cesariana, um homem morto por enforcamento e outro que foi enterrado vivo. Fotografia: múmia do faraó Ramsés II. Fotografia curiosa: um anel de ouro e carneliano incisado com cartuchos com os nomes de Ramsés II e Nefertari, a sua grande esposa real. Retratando história. No Egito Antigo, a mineração tinha um importante papel, em que existia a extração de bens que seriam utilizados na produção de obras de arte, pinturas corporais e ornamentos. Dentre o que era extraído, destacam-se cobre, turquesa, chumbo, prata e como principal, o ouro. Retratando história. Benin ergueu uma estátua para eternizar uma amazona. A estátua tem mais de 30 metros, dedicada ao exército feminino da época do reino de Dahomey ou Daomé, actual Benin. A estátua é considerada por alguns a rainha Tassiangbe, que assumiu o comando militar após a morte do irmão gêmeo rei Acaba, e governou entre 1708 e 1711. As Amazonas são responsáveis por boa parte da fama de Daomé, um dos reinos africanos mais poderosos, que existiu entre os séculos 17 e 19. Fotografia de uma múmia egípcia exibida na Universidade Emory. Museu Carlos em Atlanta. A múmia é a de um homem que viveu durante o período do Reino Antigo do Egito, em C. 2300 a.C. Múmia da Rainha Ati. A múmia da Rainha Ati foi encontrada dentro da segunda câmara lateral do túmulo de Amenhotep II. Fotografia curiosa. Um útero de tecido feito por Angélique du Coudray, uma parteira francesa que foi contratada pelo rei Luís XV para reduzir a mortalidade infantil. De 1760 a 1783, ela viajou por toda a França, visitando mulheres rurais pobres e partilhando seu vasto conhecimento com elas. Estima-se que ela tenha treinado cerca de 10.000 mulheres. Du Coudray também inventou o primeiro manequim obstétrico em tamanho real, para praticar partos simulados. Retratando história. Esta estátua retrata São Bartolomeu, um mártir cristão primitivo que foi alegadamente esfolado vivo. Se olhares com atenção, é a pele dissecada dele pendurada à volta dele. Este impressionante estatuto de Marco de Agrate de C. 1562 está atualmente em exposição no Duomo de Milano. Fotografia da máscara mortuária do faraó Tutancâmon. Retratando história. Moisés de Miguel Ângelo é uma escultura de mármore feita entre 1513 e 1515. Um dos muitos detalhes dessa obra-prima é um músculo muito pequeno nos antebraços que se contrai somente quando levanta o mendinho, caso contrário é invisível. Moisés está levantando o mendinho, portanto esse músculo minúsculo está contraído. Fotografias curiosas: civilizações antigas da Amazônia. Segundo estudos recentes, civilizações antigas construíram cidades-jardins em meio à maior floresta tropical e maior bacia hidrográfica do planeta, uma das áreas geológicas mais antigas da Terra. Recentemente, centenas e imensos assentamentos humanos foram descobertos na região de Llanos de Mojos, na Bolívia. O local foi ocupado por povos originários da cultura Casarabe, entre 500 e 1400 DC, que construíram uma forma singular de urbanismo agrário tropical, considerado de escala monumental. Transformaram milhares de quilômetros quadrados de planícies sazonalmente inundadas, quase o tamanho da Inglaterra, em paisagens agrícolas e aquícolas produtivas. O complexo, que se estende por uma área de 4.500 km², inclui 957 km de canais e calçadas retas, edifícios cívicos cerimoniais, incluindo pirâmides de 22 metros de altura, equivalente a um prédio de 7 andares, terraços usados na agricultura e pomares e infraestrutura maciça de gestão de água, composta por canais e reservatórios, conectados por estradas e calçadas elevadas.
Os maiores assentamentos são cercados por 3 estruturas defensivas concêntricas que consistem em um fosso e muralha, e a arquitetura dos edifícios dos centros cívico-cerimoniais segue um padrão uniforme no sentido norte-noroeste, o que reflete uma visão cosmológica de mundo. Essa incrível descoberta revela que a Amazônia foi habitada por culturas e povos originários milenares, adaptados à dinâmica da floresta e dos rios, inclusive semeando e cultivando diversas espécies de plantas e árvores que formam atualmente a floresta amazônica e também construindo monumentais cidades-jardins. Na Amazônia brasileira também há vestígios de um passado completamente diverso. Boa parte da Amazônia ainda é um mistério para os arqueólogos. Por muitos anos, reinou a crença de que a floresta não havia abrigado grandes civilizações antes da chegada dos europeus, como houve no Peru com os Incas, ou no México com os Maias. Acreditava-se, também, que os antigos povos pré-colombianos da região ficavam restritos apenas nas áreas próximas aos principais rios. Estavam errados. Agora, arqueólogos da Universidade de Exeter encontraram evidências de que civilizações com até 1 milhão de habitantes, divididos em diferentes comunidades, viviam no sul da Amazônia, longe dos principais rios, antes da chegada dos portugueses. Será mesmo que existe uma civilização antiga na Amazônia? Deixe seu comentário. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal Fotos Vintage. Agora está aparecendo mais 2 viagens no tempo, escolha e aproveite sem moderação. Até a próxima história em fotos. Lembrando que não somos o dono da verdade, estamos apenas compartilhando fotos históricas e curiosas.